noite, né, gostosa que está, né? Ainda bem, graças a Deus, porque teve cada chuva, frio, né? E Deus nos presenteou com essa noite gostosa para estarmos aqui com os irmãos e ouvindo a palavra de Deus. Eu agradeço muito a presença de vocês. Para quem não me conhece, sou a Lilian do Marcelo. Eu sou Marcelo da Lilian. É isso aí. Nós estamos aqui cuidando, né, do Ministério de Casais e é um privilégio ter vocês. E o nosso encontro é sempre às sextas-feiras, a última sexta-feira do mês, e o próximo será dia 29 de setembro. Caso vocês depois, que assim, a gente tem um grupinho do encontro, que daí nós vamos divulgando para lembrar. Caso vocês queiram participar, só vem falar comigo que eu anoto o nome de vocês e incluo no grupo. Hoje nós vamos ter um tema com o pastor Clésio sobre perdão, que eu acho que é um assunto que é fundamental no casamento, né? Que, principalmente as mulheres, né? Elas pegam e lembram de anos e anos, e o marido não lembra. A mulher fica lá gravadinho. E às vezes o marido também pisa muito no pé, né? Daí quer que toda hora a esposa esteja perdoando. Então, o problema do marido pisar no pé é que ele esquece que ele fez as coisas erradas e faz de novo, né? Só por causa disso. E aí é o exercitar o perdão, né? Isso é importante. Então nós colocamos esse tema porque nós fizemos uma pesquisa e foi um tema que o pessoal pediu bastante. E agora nós vamos ter o louvor e vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que vocês levantassem, orassem conosco para Deus estar abençoando esse momento. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma reunião aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esses casais que aqui estão, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoa também, Pai, aqueles que não puderam vir, Pai, ou aqueles que estão a caminho, Senhor Jesus. Esteja, Pai, colocando, Pai, no coração de cada um aqui, Pai, um entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Pai, e nos guarda, Senhor Jesus. Assim que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Aninha. Pastor Sérgio. Graça e paz, amados irmãos, amém? Vamos louvar o nosso Deus. Nós vamos cantar. Todos necessitam de um amor perfeito, de perdão e compaixão. É isso que nós vamos falar nessa noite, de perdão. E né, ninguém melhor do que nosso Senhor Jesus para nos ensinar a perdoar, amém? Amém. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
convicção que o Senhor Jesus sempre nos perdoa, nos ensina a perdoar, porque Ele é o nosso Salvador, amém? E com esse exemplo, a gente também pode pedir para o Senhor nos dar um coração igual ao dele. Difícil, mas é possível, porque Ele nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina a amar ao próximo, a palavra do Senhor nos ensina a perdoar. E o nosso próximo, mais próximo, é o nosso cônjuge, não é mesmo? Nosso noivo, nosso namorado, quem quer que seja que está conosco, que seja um conosco. E é com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, é que a gente tem que praticar mais o amor, praticar mais o perdão. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos dar um coração igual ao dele, como diz essa canção. Obrigada.
agora convidar um preletor diferente, que vocês não conhecem, o pastor Clésio, um ótimo pregador, vai estar ministrando para a gente o perdão. Pode sentar no seu lugar. Graça e paz, irmãos. Você está bem? Muito bom estar aqui com cada um de vocês, a gente poder ter esse tempo de a gente conversar sobre a Bíblia, sobre um assunto tão importante que é o assunto de perdão. E é tão fácil, né? Simplesinho, tranquilo. Perdoar é uma coisa tão simples, pede perdão, perdoa. Se não quiser perdoar, resolve depois, mas perdoar parece uma coisa simples, mas não é. É um assunto extremamente complicado, difícil, e nós aqui da igreja, os irmãos já sabem, nós estamos no processo de discipulado, e o último assunto que nós estudamos com o grupo foi perdão. E a gente começou a perceber que perdão é muito mais difícil do que a gente imaginava. Está muito além da nossa capacidade humana, está muito além. Se a gente não entender a dinâmica do perdão, nós vamos ter problema. Então nós vamos começar diferente hoje, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu queria que você juntasse de 2 em 2, não os casais mais conhecidos, talvez casais menos conhecidos, tá bom? Que você conhece menos, eu quero que você junte 2 casais, rapidinho, vamos lá? Muito bem, isso, você não conhece o nome, você pergunta o nome para ele. 2 casais, certo? Isso, 2 casais. Fran, você vai me representar com outro casal, tá? A Fran vale 2. Opa! Se você não conhece o casal, pergunta o nome. Se você já conhece, beleza. Tudo bem. Sente ali pertinho. Fernando, se você quiser, enquanto eu estou aqui, eu vou ficar paradinho nesse lugar. Você pode ir ali com a Vera. Tem casal sobrando aí? Ou lá com Vera e o Fernando lá? Lá no fundo da Vera. Isso. Tá todo mundo aí conversando, precisa arrumar uma cadeira, não tem problema. Vai com a Vera lá, o Fernando lá. Não, peraí, a Vera e o Fernando fica com o Daniel e a Sara. Então, irmãos, já que a gente tem um assunto extremamente difícil, eu preciso da ajuda de vocês, tudo bem? Então vocês vão me ajudar. De que forma? Eu quero que vocês 4 vão responder 2 perguntas para mim aí para vocês. Vocês respondem e aí vocês sorteiam quem vai ser o representante para falar em nome de cada um. Eu quero que vocês dêem uma definição do que é perdão e depois vocês mostrem entre vocês quais são as situações mais difíceis para se perdoar. Tudo bem? Então, de novo, você vai dar uma definição do que é perdão, os 4 aí vão resolver um assunto simples, e depois quais são as circunstâncias mais difíceis para se perdoar, no seu ponto de vista. Não estou dizendo do que você viveu, estou dizendo daquilo que você imagina que seria mais difícil. Vamos lá, rapidinho? É 2 minutos para vocês aí, para vocês darem essa definição. Perdão, a gente tem que esquecer o que o outro fez, seja lá o que for, mas cortar, passar uma borracha definitiva. Eu não sei se é possível. Eu já estou falando. Eu vou botar uma pedra em cima e fica lá, né? A minha concepção é exatamente esquecer. Eu vou falar assim por mim. Eu tenho uma facilidade. Tem que ser rápido. Esquecer e perdoar. Tem que ser rápido e objetivo, tá bom? O que é perdoar? Voltar mais no assunto. O que é difícil? Qualquer coisa. Eu acho que pior, para mim, pior. Se alguém tiver caneta e quiser anotar aí para depois lembrar que vocês vão falar, mas vamos ter que falar. Eu acho que para mim é pior. Eu já pensei em tantas coisas, tudo é ruim, mas acho que é pior eu perdoar um assassino de vida do meu filho, dos filhos. Eu acho que é pior que uma lição Resolveram a definição? Todo mundo já está na definição? Então, só um exemplo do qual seria a situação mais difícil para você perdoar. O grupo que foi terminando as 2, vai levantando a mão para eu saber. Já terminou ali as 2? Depois são os filhos, né? Mas eu não consigo. Sim. Nesse Isso. parâmetro. O grupo que vai terminando, só levantar as mãos. Só para saber que já terminou o grupo. Não, só um minutinho, Lívia. A gente vai escolhendo o grupo ao grupo. Vai só sabendo que vai terminar. Terminou o grupo, levante a mão. Já terminou ali.
Terminou aqui Vai ser já? difícil mesmo. Acho que eu vou lá, o mais difícil depois eu esqueço. Terminou aqui já? Terminou? Esse é bom. Quem vai falar? Terminaram aí já? Terminou lá no fundo já? Já terminou? Eu vou dar mais 1 minuto só para os irmãos, tá bom? Para a gente não delongar muito. Mas não vou perdoar. Senão vocês não vão perdoar, eu vou tentar. Perdoaram e esqueceram. Eu vejo assim, se você lembra, eu penso, eu faço uma correlação com você. 30 segundos para você terminar. Você já fez isso aqui? Eu perdoei, eu esqueci agora. 30 segundos, Então, às vezes, 20 segundos. Depois uma pedra. ela deixei passar. 10 segundos. Pode você não falar. Sim, mas você Terminou o tempo. Todo mundo olhando para mim aqui agora. Eu só queria que vocês prestassem atenção nas definições que cada grupo vai dar e qual seria a situação mais difícil para se perdoar. Tudo bem? Vamos começar então? A Lília já está ali perto, pode dar para o grupo que você tem ali, Lília. Quem é o representante, fale em nome do grupo, por favor, não é um tratado teológico, apenas uma definição e uma situação. Boa noite. Nosso grupo definiu que perdão é uma decisão. Independente da consequência, é uma decisão. Você tem que decidir perdoar para depois, né, desencadear. Certo, perdoar então é uma decisão. Qual é o assunto? O assunto é qualquer ação que atinja os nossos filhos, que está bem picado, né? Seria mais difícil você perdoar alguma coisa que atinja os nossos filhos. Tá bom. Grupo que Edmilson, aí no meio. Quem que é o representante do grupo? Fala a definição aí, Tiagão. Boa noite. Boa noite. O nosso consenso aqui foi que uma situação difícil de perdoar seria a traição. Traição. Tanto carnal quanto a traição de qualquer tipo de traição. Ok. De conduta, caráter, né? Conduta, caráter. E a definição? E definição de perdão, a gente não chegou no conceito A gente real de perdão, mas assim, basicamente perdoar é você aceitar as desculpas da pessoa, tentar entender o outro lado e da melhor maneira possível esquecer o que passou. Ok, então vamos usar a palavra esquecer o que passa, deixar para trás. Edmilson, aliás, vocês apoiam para aquele grupo lá, por favor, Lilian. Fala, Daniel, qual é a definição, qual é a situação? Fui escolhido por espontânea pressão. Perdoa os irmãos, por favor. Então, a situação mais difícil de perdão, a definição a gente chegou que é alívio, né? Alívio. É você realmente lembrar e não sentir mais dor. Ele estava até falando assim, eu estava até comentando com os irmãos, eu lembro quando eu estava com muito rancor de outra pessoa, você acaba que você não vive sua vida, você fica pensando, quando eu vou ver aquela pessoa, quero que ela se dê mal, quero que ela se arrebente. Você fica com aquele peso, né? Aquele peso, realmente, o que a irmã falou, que é um alívio. Quando eu lembro quando eu me Vou falar. você perdoa, parece que assim, poxa, eu vivo, você vive de novo. E uma situação que é muito difícil, assim, que a gente chegou num consenso, que é muito difícil. Não, assim, esquece. Não, pode falar já da situação. Já estou falando. A situação é a traição. Traição também. A gente chegou aqui no consenso que foi o mesmo que o do grupo lá. Bem difícil. Ok, Edmilson, pode dar para o grupo ali? Boa noite. A gente chegou a uma conclusão que a definição de perdão é um antídoto para a gente continuar caminhando. Antídoto para continuar caminhando. E quando uma pedra que ficou para trás. Por uma pedra ficou para trás. Ok. E a situação? A situação é confiança.
quebra da confiança. Quebra da confiança. Quebrou a confiança, já fica um pouco meio... Ok. Certo? Muito bem. Agora que aquele grupo lá, Lilian, vai chegar já para o meio. Pastor, você foi escolhido, mas por que será? Por livre. Não, teve uma assembleia que elegeu. Bom, sobre perdão, é oferecer ao outro uma memória sem registro. Oferecer, ó, gostar dessa definição. Oferecer tem que ser, né? Não vale, oferecer ao outro pastor. não vale, uma memória sem registro. E a questão da dificuldade do perdão. Situação muito difícil. É desrespeito. Desrespeito. Ok. Muito bem. Edmilson, tá com quem aí? Fala, Rosa. Então, aqui nós chegamos à conclusão de que perdoar é você liberar a graça, você largar de ser arrogante, orgulhoso. Okay. Primeiramente, você se trata. Liberar a graça, ótimo. Primeiramente, você tem que se tratar, para tirar uma âncora que fica em cima de você. A partir do momento que você guarda muito rancor, até a sua saúde não vai bem. Com certeza. Então, a gente achou que é liberar a graça mesmo. Muito a bem. gente pode até esquecer e tratar, e a gente trata. E quando a gente libera a graça, até é melhor para a gente. É melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Certo. E com relação à pior situação é traição. Todo mundo aqui foi unânime. Mas okay. Eu ainda acho também que a rejeição de mãe para filho também é muito difícil de perdoar. É tratável, mas eu acho também que é difícil. Né? Eles chegaram no consenso que a traição é melhor. É mais difícil. Ok. É melhor? Agora entendi, não é melhor. Lilian, é aqui que lê nesse grupo aqui. A gente chegou à conclusão que perdoar é a capacidade de esquecer. Capacidade de esquecer. Capacidade de esquecer. E o exemplo de uma coisa difícil de perdoar é um assassino, por exemplo, de algum ente querido, em especial os filhos. Ok. Muito bem. Aí Edmilson aí atrás. Falta só um grupo lá, né? Edmilson, depois aqui. Nosso grupo, a definição de perdão, chegamos à conclusão que é uma decisão, o perdão é uma decisão intencional. Nós colocamos a palavra intencional para realçar que não depende das emoções, não depende do sentimento, é uma decisão intencional. Objetiva, ok? E com relação à pior situação, também houve unanimidade de que é a questão da tutela e da traição. Ok, muito bem. O grupo ali atrás, Edmilson, pode levar para aquele grupo lá e o último é o seu aqui, tá? Quem que é o representante aí? Boa noite. Para a gente, a definição, a situação é a traição, acho que foi unânime. Dentro de um casamento é a traição, eu acho que eu concordo com o irmão ali em relação a filhos, assassinato, mas no âmbito de casamento é a traição, porque é uma quebra de confiança, é uma quebra de tudo. E a conclusão que a gente chegou não foi muito certa, mas eu dei até o exemplo de que quando Deus nos perdoa, Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas Deus é divino. Eu acho que é impossível a gente se esquecer de uma traição, a gente simplesmente esquecer. Mas eu acho que o perdão é você, mesmo lembrando, passar por cima daquilo. É uma atitude humana, mas ao mesmo tempo divina, porque é algo que, humanamente falando, é muito difícil. Tem que ter realmente essa parte da graça. Você se lembrar de alguém que te perdoou por muito mais. Nós somos merecedores do inferno e Ele nos perdoou. Com certeza. É isso. Muito bem. O último grupo aqui é o da Marcelo Lilian, tem Deus que vai falar. Boa noite. Boa noite. Então, o assunto realmente é difícil, né? E a gente chegou no consenso aqui que o perdão é um recomeço. A gente recomeçar realmente tentar esquecer, apagar e ter um novo começo. Sim. E a parte mais difícil é realmente a traição, chegando nesse consenso que
traição é um dos assuntos mais polêmicos, né, para perdoar. Muito bem, muito obrigado pela cooperação de todos, uma salva para todo mundo. Agora você pode voltar para o seu lugar, ou você pode ficar onde você estiver, também não tem problema, só vir aqui para mim para eu continuar aqui a minha palestra. Eu vou dar a minha definição para vocês, e eu não vou dar a minha citação para vocês. Eu vou me eximir da situação aqui. Meus queridos irmãos, eu vou usar uma definição para os irmãos sobre perdão, que talvez para alguns aqui que são da igreja, aqui que frequentam, que a gente bate papo, talvez eu já dei alguma vez essa definição de perdão, talvez até de púlpito eu já deve ter dado isso, mas eu vi uma vez essa definição e eu nunca esqueci. Está junto com uma palavra que eu não lembro qual grupo que usou. A definição para mim de perdão é aliviar os olhos. E um professor meu explicou isso e eu nunca esqueci. O que significa isso? Quem teve criança ou tem criança pequena vai lembrar disso, porque quando os nossos filhos erram conosco, eles ficam, e você vai lá e disciplina, você vai ter que disciplinar, faz algum coisa, castiga alguma coisa, depois eles ficam na tentativa, os irmãos vão lembrar disso, eles ficam na tentativa de perceber se o pai e a mãe olham para eles da mesma forma que olhava antes deles errarem com eles. Então eu lembro muito bem dos meus filhos, eles ficavam aqui, ó, perto da minha calça, e às vezes pegavam a calça e ficavam dobrando assim minha calça de lado, e só para eles queriam o quê? Chamar minha atenção, para eu olhar para eles. Se eu olhasse com a cara franzina, ainda chateado com aquilo que eles fizeram, eles vão ficar arrasados. Agora, se eu olhasse da mesma forma, eles iam sair correndo. Já estava tudo bem. Então, o perdão é estar tudo bem. Está tudo bem. Voltamos a estaca zero. É interessante, a gente não tem amnésia sobre o assunto. A gente lembra do fato, só que aquele fato não pesa mais para o nosso relacionamento daqui para frente. Já foi, é passado, é história. Ela não é um fato que pesa. Mas não é uma coisa muito simples. A situação que os irmãos mais mencionaram, a traição, que é mais do que os casais falam, não é muito simples. E é difícil lidar com o assunto, é difícil de falar sobre o assunto, mas é importante. Agora, nós já temos que começar do ponto de partida que o perdão que nós vamos ver aqui é um perdão que consegue alcançar qualquer tipo de erro. Não importa o erro, não importa o nível, a profundidade, o estrago que aconteça, mas o perdão que nós vamos estudar aqui hoje, ele tem a capacidade de modificar e de resolver qualquer tipo de problema. Não existe problema que o perdão que nós vamos ver na Bíblia que não possa resolver, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus, se você tem aí, Mateus capítulo 18. Eu não pus no data show, então você vai abrir na sua Bíblia e você vai acompanhar comigo Mateus 18. Eu não vou ler toda a história para os irmãos, eu só vou ler uma parte da história. Nosso texto vai de 15 até o 35, e eu vou começar lendo os versículos de 15 até o versículo 20, e depois a gente vai ver o versículo 21 e 35 durante o nosso estudo. Se alguém quiser, é uma aula, eu estudo, mas se alguém quiser levantar a mão, perguntar, questionar, pode ficar à vontade, tá bom? Olha só, acompanhe comigo o texto, se você vê que alguém está sem a Bíblia do seu lado, ajude aí a pessoa a acompanhar o texto. Mateus 18, do 15 até o 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que eu estou lendo essa passagem? Ela antevém uma história que a gente vai estudar aqui, que talvez muitos já leram essa história. Mas ela antevém uma história porque ela é uma orientação
para como se resolver problemas, que você tem que conversar. Se o irmão tiver feito alguma coisa, vai lá e converse. E se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. O que ele está querendo dizer? O se te ouvir. Se aquela pessoa lhe fez alguma coisa e ele vai te ouvir, ele vai fazer o quê? Ele vai concordar que a coisa não está muito boa. E meus irmãos, se tem uma coisa muito importante na questão do perdão, é a questão da pessoa reconhecer e da pessoa concordar, porque a pessoa tem que se arrepender do pecado, e arrependimento é concordar com: você tem razão, eu errei, você tem razão, foi isso mesmo que eu fiz, você tem razão, é essa situação que eu estabeleci entre nós. Então, quando a gente conversa com alguém e quer ganhar alguém, é que a pessoa quer mostrar que ela está errada, ela reconhece o erro e há um restabelecimento. E a gente vai deixar essa história para daqui a pouco, a gente vai voltar nela. Mas, meus irmãos, se tem um lugar que nós precisamos desenvolver perdão, deixa eu ver agora se vai pegar aqui, você vai pegar, pega. Que desenvolver perdão é dentro do casamento. Casamento é um lugar extremamente difícil. E é interessante porque se a pessoa que nós imaginávamos, que é a pessoa que a gente mais ama, que a gente mais gosta, que a gente gostaria de ter, tanto viver bem, a gente começa a ter tantos problemas com ela, há uma desarmonia, a traição que foi citada aqui tantas vezes, a desarmonia, a falta de companheirismo, o egoísmo, as ofensas, tantas coisas que ocorrem no meio do casamento e que nunca nós imaginávamos que a gente ia chegar a um ponto desse. Mas é interessante que, eu não sei quantos anos você tem de casado, eu sei quanto eu tenho, 30, mas muitas vezes acontece que vai passando o tempo e a gente vai deixando de tratar aquele problema, ele vai criando agora eu sei o que é, viu, Tainá? Cadê a Tainá? Tá, eu sei o que é. Vai criando um nó no músculo, ela faz um negócio lá. Vai criando um nó e dói para mexer pra caramba. Por quê? Porque você vai deixando aquele assunto, você vai deixando, toda vez que cutuca, toda vez que lembra, aquilo traz uma emoção muito forte, nossas mãos começam a transpirar, o nosso coração começa a palpitar forte. Por quê? Porque nós percebemos que aquele assunto lá atrás ainda não foi resolvido, e não é fácil, porque aquilo traz um desconforto. Então é muito mais fácil eu fazer o quê? Deixa para lá, vou deixar para trás, eu não quero tratar desse assunto. Vou deixar, é melhor deixar aquele irmão daquele jeito, fica ele no canto dele, que eu vou ficar no meu. É melhor que ela fique daquele jeito, não vou mexer mais com aquele assunto. Mas, meus irmãos, o quanto é importante a gente mexer com assuntos para que o perdão aconteça. É por isso que o texto começa assim. O texto tem tudo a ver com o contexto que a gente vai ver. Por isso que o texto começa assim: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre ti e ele só. Se você ganhou, se ele concordou com você, ganhou, teu irmão, acabou. Mas nós temos um problema seríssimo. E para isso precisamos, para que haja um conserto no casamento, nós precisamos, e eu preciso também acertar aqui meu dedo, nós precisamos ajustar, aprender a perdoar, aprender a dialogar, a conversar e a chegar aonde nós queremos chegar, que é o restabelecimento do perdão. Algumas pessoas acham que perdão é uma coisa fácil de fazer, mas não é. Eu já ouvi essa frase assim, eu já ouvi várias vezes: eu sou fácil para perdoar. Já ouviu essa? Eu sou fácil. Eu reconheço que tem pessoas que têm menos dificuldade do que outras, mas facilidade nenhuma nós temos. Algumas pessoas são mais fáceis. Eu até coloquei uma foto de uma criança aqui, porque criança tem facilidade. A criança é muito mais fácil de perdoar do que nós adultos. A gente cria uma casca em volta da gente. Desculpa, eu apertei sem querer. A gente cria uma casca em volta da gente, uma casca muito difícil. A criança erra, chora, fala algumas coisas lá, sai chorando, logo estão ali junto, brincando novamente. Nós não, nós carregamos coisas simples, nós carregamos problemas que podiam ter sido resolvidos num bate-papo, mas nós carregamos com facilidade. Nós temos dificuldade, muita dificuldade de perdoar. E eu quero afirmar isso, né, que talvez alguns, como eu disse, alguns menos, mas perdoar verdadeiramente é uma ação extremamente difícil. Nós, por vezes, nós não somos histéricos, nós somos históricos. A gente começa a relembrar um monte de coisa que as pessoas fizeram para nós. E quando a gente começa a relembrar, aquilo traz um mal-estar para nós, isso é um sinal de que não houve um perdão, não houve um tratamento. Então, casais que estão aqui, presta atenção no que eu vou dizer para os irmãos. A pior coisa para tratar problemas é recordar o passado.
Isso mostra que o passado ainda não foi perdoado. Então, se existe alguma coisa que quando você vai tratar um problema, você relembra o passado, isso já é um sinal que você tem que voltar lá e pôr, como alguns disseram, pôr uma pedra sobre aquela história, perdoar o seu cônjuge, perdoar aquela história e tratar o presente. Porque você somar o presente ou a situação que você está vivendo com o passado só vai complicar a tua vida. Porque é uma situação difícil, a gente precisa pensar. Eu até coloquei uma frase, eu queria que a gente lesse essa frase junto, vamos lá? Vamos lá? Não existe casamento sem a prática do perdão. Se você puder gravar isso ou não existe casamento sem a prática do perdão. Sabe por quê? Porque você é falho e o seu cônjuge também. Pois não. Ô, pastor, eu tenho aprendido que o perdão também, a gente tem que ser um pouco de psicólogo, tanto eu como minha esposa. Porque o histórico de vida de cada um é diferente. Desde a infância, eu tive uma criação e ela teve a dela. Por exemplo, eu tive uma criação onde meus pais se agrediam muito. Cacete rolava por brincadeira. Sexta-feira para mim era um terror. Porque meu pai saía para beber, chegava bêbado e um cacete rolava. Minha esposa, já por sua vez, não teve essa figura do pai. Então, a gente quando se uniu, a gente chegou a um conflito que a gente teve que dar uma de psicólogo entre os dois, para ela me perdoar e eu perdoar também a carência dela, pelo fato de não ter tido um pai. Então, assim, o perdão tem que vir com esse histórico de vida da infância, da criação, dos pais, da história da vida da gente. Porque como eu fiquei aqui admirado, porque muitas vezes aqui a gente tratou, e eu ouvi muita gente falar de traição. Mas, cara, se você pega não sei, casa com a pessoa do mundo, né? O cara se converteu, mas ele teve uma vida promíscua, sabe, extremamente libertina. Você tem que tratar isso. Por mais que Jesus cura, liberta, mas você tem que entender. Você se apaixonou por um cara que teve uma vida de devassidão. Então, assim, o perdão tem que partir primeiro do princípio da psicologia sua com seu companheiro. É você sentar e entender, peraí, primeiro, eu tenho que conhecer a história de vida. A história minha, ela tem que conhecer a minha história de vida e eu conhecer a dela. Para que a gente não entre em conflitos diretos, porque foi aquela criação que a pessoa teve. Então, o princípio do perdão tem que partir já de um conhecimento profundo um do outro. Eu espero que ninguém case sem conhecer o outro, né? Ele tem que conhecer a história, conhecer a pessoa. Às vezes você conhece daquele momento. Talvez aquilo que o David está falando está certo, porque se você vai tratar um assunto com alguém sem conhecer a história dela, você pode fazer uma interpretação talvez toda equivocada também da situação. Com certeza. Vamos continuar aqui falando sobre isso. Bom, todos concordam com essa frase? Então, você está no casamento, se você não sabe perdoar ou ser perdoado, porque ser perdoado também é uma arte importante dentro do casamento, você já vai ter problema. Ou você vai chegar a um divórcio, ou você vai viver feliz pro resto da vida. Porque há uma necessidade de que a prática do perdão seja constante. E quando eu falo de perdão, não estou falando só de coisas grandes, como vocês citaram a maioria aqui, traição. Nós só tem que pensar no perdão só quando houver traição. Não, o perdão tem que acontecer também quando acontecem as pequenas coisas. Os problemas pequenos que ocorrem. Quantas vezes acontecem coisas pequenas dentro do nosso casamento e a gente precisa praticar o perdão. Isso é necessário, isso é importante. Então preste bem atenção nisso. Então os casais podem ficar sem muita coisa. Pode ficar sem sexo. Os casais podem ficar sem dinheiro, sem roupa. Pode ficar sem um teto para morar, mas sem perdão não pode. O casamento não funciona, não vai bem, não vai para frente se não houver perdão. Ah, pastor, quer dizer que essas coisas são importantes? São todas importantes. Mas o casamento não sobrevive se não houver perdão. Uma hora ou outra, aquilo vai acontecer alguma coisa que vai haver separação ou o casal vai viver extremamente infeliz. Você pode imaginar, por exemplo, a Bíblia sem perdão? Você pode imaginar a Bíblia sem perdão? Se a Bíblia tiver sem perdão, essa conta vai dar zero. Mas não é, eu fico imaginando, imagine a Bíblia sem perdão. E a Fran vai lembrar de uma história que eu vou contar aqui.
a história missionária. Tem uma missionária da missão Wycliffe, é uma missão que trabalhou para traduzir a Bíblia no mundo inteiro. A maior missão de tradução bíblica chama Missão Wycliffe. Ela esteve no Brasil, hoje ela está com outro nome aqui, mas a Missão Wycliffe. E eu conheci a história de uma missionária chamada Mary, é Mary mesmo. Ela trabalhou na Papua Nova Guiné e ela estava trabalhando com o povo, traduzindo a Bíblia. E depois de um bom tempo trabalhando com o povo, ela percebeu que ela não encontrou na língua daquele povo, da Papua Nova Guiné, uma palavra que traduzia para perdão. Você já imaginou? Ela vai fazer a tradução da Bíblia e não acha perdão. Como que ela vai traduzir a Bíblia? É impossível. E ela não encontrava aquela palavra. Mas um dia ela foi participar de uma reunião com a comunidade que chamava ela para participar também. Fizeram um grande círculo em volta da comunidade e eles começaram a se abraçar, colocar as mãos uns dos ombros dos outros e ficaram em roda assim. E ela nunca tinha visto aquilo desde o tempo que ela morava com o povo. Ela não tinha visto. Passou aquele evento deles lá, ela foi conversar com o informante dela, o nativo que ajudava ela nas traduções, para aprender mais a língua, e ela foi perguntar para o seu informante o que significava aquela que ela nunca tinha visto. E ela falou: Mary, quando a gente faz aquela roda e coloca nas mãos os ombros dos outros, nós estamos esquecendo tudo que os outros fizeram por nós. E ela então colocou que Deus em Cristo colocou as mãos em nossos ombros. E aí aquilo caiu muito bem. Isso prova mais uma vez que não existe ninguém, relacionamentos nenhum, que sobrevivem sem o perdão. Não existe relacionamentos de comunidade, não existe relacionamento com vizinho, não existe relacionamento com pai, filhos, marido e mulher, não existe. Se nós não aprendermos a dádiva, que é difícil, a gente vai ver hoje que é complicado, a dádiva de saber perdoar. Não é só dizer assim, tudo bem, vai, fica aí, você fica no teu canto, eu fico no meu. Não é isso, perdoar não é você ficar no canto. Perdoar é restabelecer relacionamento, é voltar a ter um relacionamento com a pessoa que você tinha antes e talvez até melhor que você tinha com ela. E que nem eu falei com o meu filho, ele queria ver, que meu filho, que eu estou falando é filho, tá? Para não denunciar quem é. Mas não importa, nós estamos juntos de novo, o mesmo sentimento nós temos novamente. Então o perdão é extremamente necessário para essa questão que nós estamos falando de relacionamento. Continuando aqui. Então não existe nenhum tipo de relacionamento verdadeiro sem a palavra perdão, é impossível, como nós estamos dizendo. Agora, como alguns casais estão vivendo, se ofendendo, se digladiando, se machucando, mas não estão praticando a palavra de perdão, certamente a vida deles está indo cada vez mais longe, mais difícil. O nosso orgulho certamente impede que a gente pratique o perdão. A gente precisa aprender uma palavra junto com o perdão que anda de mãos dadas, que é a palavra humilhação. Se humilhar, reconhecer, se humilhar. Eu sou exatamente isso que você está dizendo. Eu fiz, eu falei exatamente isso. Meus irmãos, é a coisa mais difícil para o ser humano, é isso. Eu não sei, tem vezes, não sei se vai acontecer com você, tem vezes parece que a palavra não sai. Sim, você tem errado, não sai, a gente não consegue. A gente começa a entrar num monte de exemplos, de justificativa, por que eu fiz aquilo. Aquela síndrome que tem lá na Bíblia, que começa com Adão e Eva, passou para nós. Não foi bem assim, foi a mulher que tu me deste, ela que me deu, eu comi. Deus perguntou para eles, você comeu do fruto que eu disse? Não comi, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, concordar, dizer eu fiz, se você pode ter certeza, é a situação mais difícil que você vive na vida. Este é o maior problema de relacionamento conjugal, é a falta de perdão. Eu já disse para alguns casais aqui que eu nunca recebi no meu escritório algum casal para conversar aqui comigo por algum problema, nunca recebi algum que eles disseram assim, eu vim para conversar aqui com o senhor e é o seguinte, eu quero dizer que o problema do casamento sou eu. Eu erro com ela toda hora, eu faço aqui, aí ela interrompe, não, imagina, pastor, o problema sou eu que não trato bem dele, eu que não faço isso. Isso nunca aconteceu, porque se acontecesse, não estariam comigo conversando, já teriam resolvido o problema. Mas nós temos muito mais a força de justificar os nossos erros do que pedir perdão, reconhecer, é verdade, eu fiz isso, você tem razão, eu não devia ter feito aquilo. A gente tem muito mais dificuldade. Como eu disse para vocês, a Bíblia está repleta desse assunto de perdão. Eu até fiz questão de lembrar com os irmãos uma história bíblica muito rapidinho, que eu vou entrar daqui a pouco no estudo, mas uma história muito rapidinho. Quem que não lembra da história, uma das mais lindas da Bíblia, a história de José?
José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, e depois ele foi colocado como o maioral do Egito, né? Foi vendido como escravo, foi levado ao calabouço, e aí Deus reverteu a história, o colocou como príncipe, e de uma hora para outra ele se dá diante dos seus irmãos, e ele tem a oportunidade de se vingar, e com direito, humanamente falando, né? Talvez se eu estivesse lá, eu faria isso, com direito de dizer, não, pelo menos um sofrimento eu vou dar para esse cara, para ele. Eu vou dar um perdão, eles vão ter que ficar presos um pouquinho, pelo menos o tempo que eu fiquei preso, alguma coisa. Nós temos muito mais a capacidade de querer revidar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o sentimento seguinte, mas perdoar, deixar livre, não vai sofrer nem um pouquinho, mas isso não é justo, eu sofri tanto, e ele não vai sofrer nada. Meus irmãos, José tinha tudo para isso, mas José resolveu fazer o quê? José resolveu perdoar seus irmãos. E se vocês lembrarem a história, quem já estudou a Bíblia, lembrar a história, vai lembrar o seguinte, que os irmãos ficaram atônitos, ficaram com medo, porque José tinha o poder para... Não, e José mandou chamar, abraçou, chorou com seus irmãos, que o Egito todo ouviu o choro dele. Passaram os dias, vieram a família de José, vieram os pais de José e tal, e quando o pai de José morreu, né, Israel morreu, o que eles tinham medo? Agora sim, agora o nosso irmão vai se vingar de nós, porque enquanto o pai estava vivo, tá tudo bem, mas agora o pai morreu, agora vai se vingar. E José fala, não, eu perdoei mesmo, está tudo esquecido, eu quero que vocês vivem aqui comigo. Fazer o que José fez, tomar a atitude de José, essa é a atitude de restauração, essa é a atitude de perdão, essa é a atitude de dizer assim, eu quero vocês comigo, é a atitude de querer viver junto e não separado, é a atitude de restaurar relacionamentos, de conviver novamente junto, de ver, de ouvir, de estar junto. E eu vou dizer para os irmãos, parece que não é, talvez você não está numa situação dessa, talvez já viveu ou não viveu, é uma das situações mais difíceis que o ser humano pode passar, ele não consegue viver. Por isso, eu quero que você veja comigo aqui na Bíblia, o que nós vamos fazer aqui, na história que nós vamos ler agora, a partir do versículo 21, nós vamos ver aqui duas situações. Nós vamos ver os obstáculos que nós temos para perdoar alguém, e depois nós vamos ver os benefícios que o perdão pode trazer, para a gente perceber o quanto que é importante a gente praticar o perdão. Vamos falar dos obstáculos. Leia comigo aqui, verso 21, você está aí na Bíblia, você pode ler, me acompanhar, eu vou ler. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. É interessante que eu já li essa história muitas vezes, hoje eu fiz questão de ler várias vezes, me emendando. Lembra do primeiro texto que nós lemos? O primeiro texto está contando o quê? Da restauração com o seu irmão. Se o teu irmão te ofender, vai a ti ele só e conversa com ele. Aí Pedro entra na história, porque é uma história que está acontecendo. Ele entra na história e ele começa aqui. Então Pedro aproximou de Jesus, então quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E eu fico imaginando que Pedro deve ter estufado o peito e dito perguntado para Jesus, até 7 vezes. Então, meus irmãos, o primeiro obstáculo que nós temos para perdoar alguém, estamos falando do cônjuge, o primeiro obstáculo deixa eu colocar o primeiro aqui, só coloquei os obstáculos. Se achar que é melhor do que o outro. Quando você se acha que é melhor, porque é exatamente isso que Pedro estava achando. Quando Pedro chegou para Jesus e disse assim, até 7, Senhor, o que ele estava achando? Ele estava achando que ele estava no topo dos homens, os melhores de todos. Eu consigo até 7, Senhor. Talvez ele queria que Jesus chegasse para ele, batesse nas costas dele e dissesse assim, cara, tu é demais, velho. Igual você não tem igual aqui na terra, não. Talvez talvez não, com certeza o que Pedro achava é que ele era muito melhor do que a maioria das pessoas de conseguir perdoar. Meus irmãos, quando nós achamos que nós somos melhores do que os outros, é aí que nós temos dificuldade de perdoar. Você olha para o erro da pessoa, do seu cônjuge, que ele fez, talvez você pense assim, eu não teria coragem de fazer o que ele fez, não. Talvez o que ele fez, ele usou uma palavra ofensiva com você, talvez traição, você fala traiu, eu não faria isso. Será que não? Porque quando nós não colocamos a questão na história, a gente não começa a pensar que nós somos feitos do mesmo barro, da mesma matéria, nós somos pecadores igual ao outro, nós temos a condição de fazer a mesma coisa que o outro, nós achamos que nós somos melhores, é aí que nós erramos. Tem um texto na Bíblia que Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, você não precisa abrir, mas Paulo fala assim, se você vê seu irmão errando, você que é espiritual, vá até o teu irmão e corrija
com o espírito de brandura. Porém, olhe para ti mesmo, para que você não incorra no mesmo erro. Porque, meus irmãos, quando a gente vê alguém errando, cometendo erro, se a gente vai com o coração altivo, de orgulho, achando que nós não vamos chegar lá, aí é uma porta aberta para cometer talvez o mesmo ou até o pior erro que a pessoa cometeu. Eu fui professor de seminário quase 20 anos, 17 anos envolvido, 17 anos dando aula, e depois 10 anos dando aula aqui no seminário. Convivi com muita gente dentro de igreja. Eu vou dizer para os irmãos com toda certeza, se tem uma coisa errada e uma coisa prejudicial para nós que convivemos em igreja, não sei se todos aqui convivem, mas nós convivemos em igreja, se tem uma coisa prejudicial é a gente achar que nós somos melhor do que outros. Eu não sei porque, partindo daquela porta, entrando aqui, a gente passa a pensar que nós somos melhor do que os outros. Então, quando a gente olha para o erro dos outros, a gente acha que a gente não comete aquele erro. Quando a gente olha para o erro do cônjuge, a gente acha que a gente não tem a capacidade. E esse é um erro enorme, porque ele bate no orgulho. O orgulho é uma porta aberta. Já é um pecado, mas é uma porta aberta para você começar a errar com a pessoa que está do teu lado. Então, se você não tiver espírito humilde de reconhecer que você também é pecador, você vai ter dificuldade de você liberar perdão para alguém, você perdoar a pessoa, porque você vai achar que eu não faria isso. Imagina, eu nunca ia trair, eu nunca ia xingar, eu nunca ia fazer aquilo. Faria, porque você é feito da mesma matéria que a outra pessoa. Pedro se esqueceu disso. E aí é interessante que Jesus entra numa história maravilhosa, que talvez a maioria aqui conhece, que é a história, e você vai acompanhar comigo. Continuando aqui agora, o verso 22 até o 23. Você já imaginou, até o 33. Você já imaginou quando Jesus respondeu assim para Pedro? Jesus disse para Pedro, por isso, verso 22, Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu imagino que Pedro deve ter dado uma engolida. Ok, Senhor? Nós estamos falando de um número já muito alto, né? Você não está errando aí na conta, não? Ele disse, não até 7, mas 70 vezes 7. E quando Jesus estava falando isso, ele estava falando no mesmo dia o mesmo erro. Se alguém pisar no teu pé 70 vezes 7, no mesmo dia. Você... Misericórdia, não tem mais dedo, né? Não tem mais dedo, porque se pisar 3 vezes, o pé já fica... Já imaginou 490 vezes no mesmo dedo? No mesmo dedo. Não tem dedo, já sumiu o dedo. Jesus está querendo dizer, se você tem que perdoar 70 vezes, mas não é isso, a gente vai ver que não é isso. Pois não, moçada? Mantenha levantado a mão. Você pisou no pé dele? Mas, assim, uma das coisas que nós falamos no nosso grupo, que eu falei assim, seria mais difícil para perdoar. Uma parte que falou traição, mas eu falei assim, que às vezes é difícil para perdoar, quando é um erro muito repetitivo. Você está no casamento e você começa a fazer aquela conta, assim, mas eu já tenho 10 anos casado com você e falando isso. Eu já tenho 15 anos, 30 anos. Então, eu acho que na particularidade do casamento, tirando a traição, uma morte de um filho, uma coisa que é um acontecimento assim, muito pontual, mas no dia a dia, às vezes, aquele erro, o 70 vezes 7, realmente é um grande desafio. Sim. Porque começa a acontecer aqueles erros assim repetitivos, aquela coisa que você fala, pô, não acreditou, tá na traição de novo. Não muda, faz sempre a mesma coisa. Não coisa. sei se vai resolver, então, realmente, eu acho que o grande desafio é esse. É o 70 vezes 7. É o 70 vezes 7, essa conta repetida. Agora, olha só o versículo do 23 até o 33. Acompanhe comigo, vou ler rapidinho. Por isso o reino dos céus, aí Jesus começa a contar uma parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Uma outra versão fala 10.000 talentos. Uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve.
Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo como eu tive com você. História muito conhecida nossa. Então eu vou colocar aqui o segundo obstáculo para nós. Segundo obstáculo: nós não entendemos o que Deus fez por nós. Quando a gente não entende a grandeza do amor de Deus, a gente não consegue praticar o perdão. Porque se você olhar aqui a parábola, eu creio que alguns já viram a parábola dessa forma como eu estou apresentando. Quando você olha a parábola, você sabe que quem é o senhor aqui da parábola é o próprio Deus. E a dívida que esse senhor, que esse homem tinha com, esse servo tinha com o seu senhor, era uma dívida, na tradução que eu estou usando, fala enorme. Quando fala 10 mil talentos, é uma dívida impossível de alguém naquela época contrair uma dívida dessa. Uma vez eu fiz uma conta, eu já contei isso para alguns irmãos, fiz uma conta da 13.600 e tantos anos, sem contar juros e correção monetária. Ou seja, é impossível de alguém contrair uma dívida dessa. Ou seja, ele pediu, ele implorou para que perdoasse, para que aquela dívida fosse deixada para lá, ou que ele tivesse condições de pagar. Ou seja, ele estava pedindo uma coisa impossível, ele não ia pagar aquela dívida. Mas mesmo assim o seu senhor liberou ele. Mas ele sai na beira da estrada, encontra o seu conservo e cobra 100 denários, que o valor era de 100 dias de trabalho. Um denário era o trabalho de um dia. 100 dias, 3 meses, ele resolveria o problema e ele não perdoou. Quando ele chama, o seu senhor manda chamá-lo, e eu fico impressionado com a frase que o senhor usou aqui, no verso 32. Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você. Então eu quero dizer para vocês todos aqui, tudo aquilo que você considerou extremamente difícil de perdoar, na Bíblia são 100 denários. É muito pequeno, é muito aquém em relação a tudo que nós recebemos. Mas nós precisamos entender o que nós recebemos, porque se nós não entendemos o que nós recebemos, nós nunca vamos ter capacidade de perdoar conforme Deus quer. Ou seja, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o amor de Deus. Eu preciso entender a dimensão do amor de Deus. A gente precisa entender a dimensão da nossa condenação. Ou seja, sem Jesus ter vindo a esse mundo, o que eu e você merecíamos é morar no inferno, passar a eternidade no inferno, eternidade, até ela acabar. Quando ela acabasse, você podia sair de lá. Ou seja, olha só a dimensão do meu problema e do seu problema. Eu não estou falando de alguns dias que nós vivemos aqui, que alguém talvez lhe traiu, que alguém fez algum mal para os seus filhos, para que alguém fez alguma coisa para você que machucou o teu coração, e que isso vai passar, você vai ver aqui talvez 50, 60, 70, 80, 90 anos. Nós estamos falando de eternidade, que não é nem comparado a 90 anos de vida. Só que nós temos o costume de olhar para aquilo que nós sofremos aqui agora, sobre aquilo que as pessoas fizeram para nós. Nós temos o costume de tirar os olhos da eternidade e colocar os olhos aqui neste mundo, do prejuízo que eu recebi, do prejuízo que você recebeu. Ou seja, se os seus olhos estiverem voltados para os prejuízos, esses 100 denários vão crescer tanto que você nem vai enxergar os 10 mil talentos que você foi perdoado. Eu não consigo nem fazer aqui uma comparação de bens, porque é impossível. Porque se a minha geração, se Adão e Eva tivessem vivo ainda hoje, ele não teria pago ainda a dívida. A dívida ainda estaria aí, sendo paga, porque era impossível de ser paga. Ou seja, Deus perdoou-nos de um mal, do nosso pecado, daquilo que nos condenava, e nós estamos livres. Nós temos entrada no céu livremente, através de Jesus Cristo. Por isso que eu gosto muito daquele versículo em Romanos capítulo 8 que diz que agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. O diabo não pode apontar mais o dedo para nós e dizer assim: ó, o que você fez? Porque eu posso dizer, eu vou olhar para o diabo e dizer assim: já está pago a minha dívida, já foi resolvido o meu problema. Não existe problema, não existe pecado que afunde a gente no inferno mais. Se a sua vida está em Cristo, você já está livre, salvo de toda a condenação, de todo o pecado. Eu vou repetir:
não tem pecado que nos condena. Nós somos livres em Cristo. A gente perde essa dimensão. Quando a gente perde essa dimensão, a gente olha para o erro que a pessoa cometeu para nós, a gente não consegue perdoar. Se a gente perdeu a dimensão da grandeza de Deus. Por isso, o que a parábola que Jesus está dizendo aqui, ele queria ensinar, se você quer perdoar os 100 denários das pessoas, se mesmo que esses 100 denários causou um mal muito grande para você, você só vai conseguir se você entender o que Deus fez por você. Porque se você não entender a dimensão do amor de Deus, você nunca vai conseguir perdoar verdadeiramente. Porque aquela história dos 100 denários vai sempre voltar à tona. E a história de Jesus na cruz do Calvário sempre é esquecida por você. Por isso a história do amor de Deus, a história de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por nós precisamos relembrar constantemente para não esquecer esse amor maravilhoso que Ele fez por nós. Mas eu quero dar o último obstáculo aqui para os irmãos. O último obstáculo está aí. E aqui, está aí não, eu vou falar já. Olha o verso 34 e 35, acompanhe comigo. Irado o seu Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então o último obstáculo é que nós não entendemos as consequências de não perdoar. Nós não entendemos. Não entender as consequências é outro obstáculo. Você não entende. Eu não sei não, mas eu acho que a gente perdeu essa noção também. Nós não sabemos o mal que causa para nós mesmos se a gente não perdoar. Se eu não perdoar, a Fran quase não erra, tá? Quase. Mas se eu não perdoar a Fran naquilo que ela fez para mim, se eu não perdoar, não é ela que vai sofrer, sou eu. Porque quem ficou devendo para esse homem aqui, nem é citado aqui nessa parábola. É citado quem não perdoou. Quem que foi para o calabouço? Quem que foi para os torturadores? Foi quem não perdoou. E eu estou, assim, já vi isso dezenas de vezes, de experiência, de ver pessoas doentes, não só na sua saúde emocional, mas na sua saúde física, porque não perdoou. A gente esquece. Por isso que perdoar é a melhor decisão que a gente pode tomar. Porque se você não tomar, o que você vai sofrer, talvez você nem imagine que você vai sofrer. Eu não sei, eu imagino que nós, como seres humanos inteligentes, a gente quer se livrar dos problemas mais rápido, né? Parece que esse negócio de perdoar a gente quer segurar para nós. A gente quer guardar, a gente gosta de alisar as mágoas. A gente senta com uma pessoa, a gente vai derramar o que ele fez por mim. Você não sabe o que ele fez por mim. A gente conta a história, tudo o que ele fez. A gente quer que as pessoas venham e alisa, não, é verdade, ele não podia ter feito com você mesmo, coitadinho de você. A gente gosta que as pessoas alimente a nossa dor pelo sofrimento. Ora, essa dor vai trazer mais sofrimento para mim ainda. Além de eu não perdoar, isso vai trazer sofrimento físico, emocional. E a gente não entende isso. Tem uma versão atualizada, se não me engano, corrigida, que esse versículo aqui, o 34, Irado entregou aos torturadores, coloca a palavra verdugos. Verdugo é a mesma coisa que torturadores. Eram homens que tinham naquela época que ficavam dentro de prisões e torturando mesmo seus prisioneiros por aquilo que eles fizeram. Se você quiser ficar com torturadores na sua vida, fique você, eu não quero. Eu quero ficar livre. E a gente vive mesmo torturando. Foi dito aqui para alguns irmãos, a gente evita a pessoa, a gente sofre, porque a gente não quer mais estar com aquela pessoa, a gente não quer ver a cara dela, a gente não quer, a pessoa está no lugar, a gente cai fora. Se a pessoa está na rua, a gente atravessa a rua, a gente não quer olhar. Se a gente sabe que ele vai naquela festa, eu não vou. Né? Se eu estou lá, ele chega, eu saio. A gente vive torturado, aí entra a doença da alma. Eu já vi pessoas desmaiar por causa de falta de perdão. Eu já vi pessoas passarem por problemas seríssimos de saúde por falta de perdão. Então, a melhor coisa que você pode fazer é liberar perdão, que você não vai sofrer. Mas eu quero concluir, voltando para a história, aqui, a primeira história que nós lemos, e eu nunca tinha percebido o quanto que essa história tinha ligação uma com a outra. Porque, de novo, se você olhar aqui para a história, a primeira que nós lemos, de 15 até o 20, a gente vai perceber o quanto que uma tem a ver com a outra. Se você for até o teu irmão e você resolveu o problema com ele, você fez o quê? Você ganhou o teu irmão. Olha, dentro do casamento o que eu mais quero é ganhar. Mas não ganhar eu sozinho, porque se eu ganhar sozinho, meu casamento não ganha. Eu quero que nós dois ganhemos. Então, ou seja, se a gente não tiver a ideia de que o nosso casamento precisa ganhar,
A gente não consegue. Por isso, eu quero colocar aqui para nós agora, quais seriam os benefícios, rapidinho, 3 benefícios que a gente tem para se a gente perdoar. O primeiro benefício é esse. Os céus aprovam o perdão. Olha só o que diz aqui no versículo. Se ele ouviu, ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, você conseguiu você vai e consegue mais 1 ou 2, de modo que depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e ele se constranja, né? Verso 17, se ele se recusar a ouvi-lo, contra a igreja, se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão publicano. Agora, olha o verso 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Do que o autor está dizendo aqui? Do que Jesus está dizendo? Sobre o que? Ligar e desligar aqui. Sobre o que ele está dizendo aqui? Sobre você e seu irmão. Se você estiver bem, o céu está dizendo assim para você. Se você estiver mal, o céu está dizendo assim para você. Eu quero estar bem com o céu. Agora, olha quantas vezes a gente no casamento, a gente carrega problema por alguns dias, às vezes algumas semanas, às vezes alguns meses, a gente não perdoa. O céu está dizendo assim para você. Ou seja, eu estou de mal com o céu. Porque está dizendo, se eu ligar alguma coisa no céu, aqui na terra, eu vou ligar no céu. Está dizendo sobre relacionamento. É relacionamento entre pessoas. Ou seja, meu querido, se você tiver problema no teu casamento, o seu problema está com o céu. Ah, pastor, mas como que você pode explicar isso? João fala isso. Como que alguém pode dizer que ama a Deus, mas se não ama o teu irmão que você conhece? Ou seja, se a gente está com problema com pessoas, o nosso problema começa aqui, o relacionamento com os céus. Se você está com problema no teu casamento, você está com problema nos céus. Outro benefício. Olha aqui que diz o versículo 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Por que o autor colocou 2 aqui? Por causa do casamento. As nossas orações são ouvidas quando há perdão. Peraí, você não quer que as suas orações sejam ouvidas? Mas você está com um problema com a tua mulher, com o teu marido, você quer que as suas orações sejam ouvidas? Não vai ser ouvida. Agora, um grande benefício do perdão é que o céu se abre para nós. Nós podemos falar, o céu se abre, as nossas orações são ouvidas. O apóstolo Pedro fala exatamente isso. Se a gente não tratar a esposa com dignidade, com honra, as nossas orações são interrompidas. E que a melhor coisa tratar com honra é quando a gente relaciona-se bem, trata bem, perdoa, restaura o relacionamento. Mas quando fica aquele negócio, deita, um vira para um lado, outro vira para o outro, não se fala, fica sem conversar, esse negócio, não, ele é assim mesmo, vai ficar 10 dias, depois ele volta a conversar, depois volta. Não pode, você ficou 10 dias sem a aprovação do céu, você ficou 10 dias sem tuas orações serem ouvidas. Para que um negócio desse? A melhor decisão que você tem é perdoar. A melhor coisa para o teu casamento, para a tua vida espiritual. Porque quando você não perdoa, os céus estão de mal com você, não pode usar essa palavra, e as suas orações são ouvidas. E por último, olha o que diz aqui o versículo 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Último benefício: Deus manifesta a sua presença. Ficou escuro ali, o computador estava clarinho, tá bom? Deus manifesta, vocês me perdoam, né? Pode dizer amém? Amém. Deus manifesta a sua presença quando há perdão. Você quer a presença de Deus na tua vida? Quer ou não quer, irmão? Amém. Você quer a presença de Deus no teu casamento? Amém. Pratica o perdão. Porque se você não pratica perdão, a bênção de Deus, a presença bendita de Deus, a abençoadora de Deus não está no seu casamento. Mas quando você perdoa, você pode ter certeza que Ele está lá. E é interessante que ele coloca aqui 2 ou 3. Já vai entrar os filhinhos aqui, né? Ele estava falando do contexto de igreja, mas meus irmãos, logo depois que ele entra no contexto de pessoa, de gente. Agora deixa eu encerrar aqui para os irmãos. Bem, o que vem depois do capítulo 18? 19, lógico, 18, 19. Qual é o assunto do capítulo 19? Divórcio. Você acha que está à toa o capítulo 19 depois? Não. O assunto tratado depois vem muito a cair e é muito harmônico essa história.
Por que o capítulo 19 não veio antes do 18? Não é só por causa do número. Por que o assunto do capítulo 19 não veio antes do 18? Porque tem tudo a ver. Então não importa o que o seu cônjuge fez, o perdão sempre tem espaço. Sempre pode acontecer. Pastor, mas você não está entendendo a dimensão. Eu posso não entender a dimensão, mas eu entendo o amor de Deus. Eu experimento ele. Você pode não entender tudo que coisa, mas você pode entender o amor de Deus. E esse amor vai lhe capacitar a você perdoar. Pastor, mas ele assim, você vai atrás, quer dizer que o divórcio não é bíblico? O divórcio não é bíblico. Não é bíblico. Quando, aqui no texto, eu não vou ler o capítulo 19, mas quando ele fala assim, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Por que ele permitiu dar carta de divórcio? Vocês vão lembrar qual foi o motivo? Por causa do quê? E dureza do coração significa o quê? Orgulho, falta de perdão. Por causa da dureza do coração. Não conseguia viver. É verdade que quando alguém, outras pessoas falam, mas e quando há a prostituição, a adultério? Então deixa eu dizer para os irmãos, a palavra no original grego, porneia, usada no texto, não é quando há uma traição somente, é quando há uma traição contínua. E a pessoa não quer voltar atrás. Ela quer continuar naquela vida. É nesse caso que é o único caso quando se há permitido o divórcio. É nesse caso. Por isso que, meus irmãos, o perdão é o caminho sempre melhor. Sempre melhor. É quando a pessoa realmente está reconhecendo, você perdoa, você libera o perdão e restaura. Você fala, pastor, mas você não conhece a dor. Eu posso não conhecer a dor de novo, mas eu posso explicar para você mais uma vez o tamanho do amor de Deus para você. Por isso, eu concluo com você a seguinte frase. Perdão é a melhor decisão que você pode tomar no seu casamento. É a melhor. Não importa a situação. Pode ser aquela mais, vou usar a expressão que a gente usa, a mais cabeluda do que você colocou aqui. Eu acho que perdão pode ser mais difícil. Se você focar a tua mente, o teu coração no amor de Deus, você vai experimentar da parte de Deus a força para perdoar o seu cônjuge, para perdoar as pessoas que você percebe que você precisa perdoar. É lógico que nosso assunto hoje aqui é casamento. Como eu não sei como está o casamento de todo mundo aqui, sei como está o meu. Estamos bem? Tá. Eu sei como está o meu casamento, eu não sei como está o seu. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça e eu queria aqui perguntar para você, tem alguma rusga, tem alguma nervura, tem algum problema no seu casamento? Tem alguma coisa que você lembra lá no passado, uma história lá antiga, que você sempre lembra, toda vez que lembra aquilo lá, o que aconteceu, você volta aquilo lá. Talvez você ainda não praticou o perdão como deveria praticar. Ou seja, colocar um ponto final naquilo e começar tudo de novo. E lembrar que o amor de Deus é tão grande por você, que Ele perdoou você de todos os seus pecados. Todas as ofensas, não tem nenhum pecado que Deus não perdoou. Mas talvez tenha alguma coisa no teu coração que você ainda não liberou perdão para o seu cônjuge. E está na hora de você perdoar. De você dizer para Deus, Senhor, não quero mais carregar isso. Não quero mais esse problema para a minha vida. Pelo contrário, eu quero liberar esse perdão. Eu quero liberar essa história. Eu não quero mais que isso me traga tensão no meu coração. Então é uma oportunidade que você tem de fazer essa oração. Senhor, eu quero perdoar. Porque é uma decisão. Você sabe que dizer isso é a coisa mais difícil também. E você precisa dizer isso. Diga isso para Deus, Senhor, eu quero perdoar. Eu decido perdoar. Agora talvez tenha alguém aqui também hoje que está com algum problema com outra pessoa. Eu não posso perder essa oportunidade. Talvez seu pai, sua mãe, talvez alguém na escola, talvez alguém vizinho, talvez alguém que lhe fez um mal na sua vida. E aquilo está causando mal para você. É a hora de você perdoar também. E dizer para Deus, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. Você não precisa estar com ela. Talvez alguns você nunca nem mais vai ver. Talvez alguns já até morreram. Mas você pode perdoar. Apenas você precisa decidir. Porque é a melhor decisão para a sua vida. Você não precisa ficar carregando aquilo que você está carregando há tanto tempo. É só você dizer, Senhor, eu perdoo. Eu decido perdoar. Olhando para o seu amor, para aquilo que o Senhor fez por mim. Eu quero perdoar essa pessoa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu sei que esse assunto não é um assunto simples nem fácil, mas é um assunto, ó Deus, importante para a nossa vida. E eu tenho aqui, ó Deus, vários casais aqui. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui, Senhor, possamos olhar para o Senhor, olhar para teu amor, para aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor mandou o seu Filho aqui para vir aqui
desse mundo e morrer em nosso lugar. O seu amor é tão grande, ó Pai, que o Senhor não olhou o nosso pecado, mas o Senhor nos amou, ó Pai. O Senhor mandou seu Filho para pagar todo o nosso pecado naquela cruz do Calvário. Ó Pai, Senhor, nos ajude, ó Pai, a praticar o amor, a praticar o perdão, ó Pai, a realmente, ó Deus, perdoar. Se tiver algum cônjuge aqui, a perdoar o cônjuge, ó Senhor, tenha misericórdia, a restaurar, ó Deus, a deixar de lado, não voltar mais essa história novamente com uma pressão emocional, mas pelo contrário, deixar essa história para o passado. Ó Deus, ajuda também, ó Senhor, se tiver alguém aqui que está, ó Deus, com mágoa de alguém, seja família, seja amigo, seja vizinho, seja quem for, ó Pai. Ó Deus, que cada um de nós também possamos tomar a decisão, eu perdoo, decidir perdoar, deixar para lá, olhando para o que o Senhor fez por nós, ó Pai, na certeza, ó Deus, que o teu amor é eterno e o seu perdão vale para a vida eterna todinha. Ó Deus, que nós possamos liberar esse perdão, não ficar com essa mágoa, com essa dor no coração, seja um desprezo que alguém fez por nós, seja algo que machucou, que aquilo dói nosso. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja perdão total na nossa vida. Essa é a oração que fazemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Continua tocando. Eu não sei se tem alguém lá no Data Show. Tem? Felipe, coloca aquela música, vamos ficar em pé. Vamos cantar de novo? Se tu olhares de novo. O Senhor pedir isso para Deus nesse cântico. Pedir para Deus, se tu olhares, Senhor, aqui dentro de mim, tu sabe que não tem nada de bom, mas um desejo eu quero ser transformado. Você vai dizer para Deus, eu quero ser melhor, quero aprender a perdoar, né? E fala exatamente isso. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, eu vi você, nada encontra-se. Abra sua boca e declara. De bom. O que mais? Mas um desejo tenho. Continue. De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Diga isso pra ele. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos. A olhar com os teus olhos. Perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. é isso que você quer? O coração de Deus na nossa vida. Aberto para perdoar, para ser perdoado. É isso que Deus quer no meu casamento, no seu casamento. Vivamos dias mais felizes uns com os outros, perdoando uns aos outros. Amém? Amém. Tá certo. Pode sentar. Gostoso, né, irmãos? Para você exercitar o perdão, acho que isso é muito importante, o pastor falou aqui. É um diferencial, né? Quando você consegue se livrar daquele problema, né? E a gente pensa assim, o perdão não é só perdoar o próximo, é perdoar a si mesmo também, né? Você está se perdoando a si mesmo. E perdoar também situações que o outro está errado, mas você perdoa o outro, né? Isso é o diferencial, isso é o que o pastor colocou e que Deus coloca no nosso coração. Como a gente fala, né? O casamento é um exercício do cristão, né? Então, é no casamento que você se mostra o verdadeiro cristão. É algo
amar, perdoar, né? Então, como o irmão falou, tem coisas que vai repetir, não vai ser fácil não, né? Porque passou e de novo. Então, quando o pastor falou, uma coisa que eu lembrei que é uma coisa simples, mas que fica marcada. Quando eu tô lá na cozinha, sozinha, ele não faz companhia, eu vou perdoar. Porque às vezes você fica lá tempo, mas olha só, é uma coisa que às vezes deixa sozinho e você fica triste, né? E olha, Deus revelou isso daí, então tá liberado, tá na cozinha. Eu já não tenho esse problema, minha esposa é perfeita, só quando ela tá de TPM que eu não chego muito perto, não. Irmão, a gente queria agradecer a presença. Queria passar um vídeo que dia 2 de setembro vai ter o encontro de famílias, convidar os irmãos para estarem participando. Isaías e a Clarice estarão para receber as inscrições. Então, aproveitem para estar com a família. E agora eu gostaria de orar encerrando e depois já convidar... Fala a data do próximo. Eu falei no começo, dia 29 de setembro. E convidar os irmãos para ter um momento de comunhão nos comes e bebes. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que ela seja, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor Jesus, executada, Senhor. Não é fácil, Senhor, mas não é impossível, porque o Senhor já deu o primeiro passo, Senhor, e seguiu de exemplo, Senhor. Que a gente possa dar o primeiro passo, Senhor Jesus, de perdoar. E o Senhor possa, com o seu Espírito Santo, a cada dia tratando, Pai, e limpando, Senhor Jesus, e restabelecendo a comunhão, Senhor, com os irmãos que tivemos problemas, Senhor. Nos dá graça, Senhor. Nos abençoa cada um que estará aqui agora, Senhor Jesus, participando dessa comunhão. Abençoa a nossa volta, Senhor, nos proteja. Obrigado por cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, irmãos, estão convidados ali para os comes e bebes. E não esqueçam de fazer a inscrição ali no encontro de famílias, que é um complemento, né? Encontro de casais, encontro de famílias se complementam um ao outro.